As placas dos carros têm uma história bem interessante e algumas curiosidades. Confira nessa matéria de Sheila Canto. As primeiras placas que se tem conhecimento não surgiram em carro, mas sim em carruagens, em 1783 na França. E quase um século depois, o registro dos carros foi necessário para identificar os motoristas causadores de acidentes. Isso aconteceu também na França, em 1891. No Brasil, o primeiro sistema de emplacamento foi usado em 1901. Na época, apenas uma letra, P de particular ou A de aluguel, e a quantidade de números variava de 1 a 5 dígitos. Depois, entre 1941 a 1969, iniciou-se o sistema numérico, com combinações agrupadas 2 a 2. Em 1970, surgia a placa paulistinha, que iniciava sempre com a letra S, seguida de outra que indicava o município de origem dentro do estado de São Paulo. De 69 a 90, vigorou o sistema alfanumérico, com 2 letras e 4 números. A combinação foi extinguida por provocar inúmeras duplicidades, já que a frota brasileira ultrapassava o número máximo das possibilidades combinatórias entre letras e números. E desde 1990, o CONTRAN implementou o sistema em vigor até hoje, com 3 letras e 4 números, cujo número de combinações possíveis agora ultrapassa os 175 milhões de sequências únicas. Atualmente, a frota brasileira conta com 45 milhões de veículos. Nos países da União Europeia e Estados Unidos, as placas não pertencem aos carros, e sim aos seus donos. E por isso mesmo são eles quem as escolhem. Aqui no Brasil, a coisa é muito diferente. A placa não pertence ao proprietário. Na verdade, a placa é do veículo. Nasce com o veículo e morre com o veículo. Diferentemente dos Estados Unidos, né, que o proprietário pega a placa, coloca no bolso, compra o veículo, mas aqui já não ocorre dessa maneira. Nosso usuário, o nosso proprietário de veículos pode escolher, antes do registro, uma numeração. Tá? Então, ele pode preferencialmente escolher a placa que ele quiser. A exceção, evidentemente, é a letra, que ele não tem como, por exemplo, olha, eu quero reservar uma placa, meu nome é Rui, eu quero uma placa RUY. Isso não pode, porque já está previamente estabelecida a parte alfa, ou seja, das letras para aquele Detran. O bom dessa placa é que ela é definitiva. Esse número, se por acaso ele resolver ser um taxista e obter uma autorização da prefeitura para essa finalidade, vai deixar de ser cinza, vai passar para fundo vermelho com caracteres brancos. Mas é a mesma placa. Ela só vai deixar de pertencer ao veículo quando ocorrer a baixa definitiva. Ou seja, quando esse veículo, de acordo com a legislação, sair de circulação. Todas as placas hoje seguem o mesmo padrão. As nossas placas são feitas hoje com material de alumínio. Tá? Existe, preferencialmente, uma questão de escolha. Se você quiser um material diferente, no caso de aço inox, aí você tem que pedir, requerer junto ao fabricante esse tipo de coisa. Mas aí você arca com os custos da mesma. Além das milhares de combinações entre letras e números, as placas brasileiras também se diferenciam pelas cores. As diferentes cores servem para identificar o grupo de usuário dos veículos. A mais comum é a cinza com letra preta, usada por particulares. Mas tem também a de fundo preto com escrita branca, usada por veículos de coleção, ou seja, carros com mais de 30 anos de fabricação em excelente estado de conservação. As placas com letras brancas e fundo vermelho são de uso exclusivo aos veículos que prestam serviços a terceiros, como táxis e transporte público.
Já as placas com texto vermelho e fundo branco são destinadas aos carros de alta escola. As de texto preto e fundo branco são designadas aos veículos de propriedade do Estado, União ou município. Os veículos em fase de teste do fabricante usam a placa verde. A placa azul identifica o uso do veículo em trabalho diplomático. E para os carros oficiais de uso do prefeito, governador ou presidente, a sofisticação do brasão da República com as cores da bandeira. Mas independente do tipo ou da cor da placa, existe uma regra geral para todas. Toda e qualquer placa tem que estar devidamente afixada ao veículo. A placa traseira, ela tem um diferencial porque ela tem que estar lacrada. Se por acaso, no dia a dia, por uma razão qualquer, ocorreu o rompimento desse lacre e você não tomar a providência imediata de procurar o Departamento de Trânsito para fazer a relacração, você estará sujeita a uma multa. Com o uso, se a placa, de repente, já não tiver a visibilidade nem a legibilidade necessária, o agente não consegue identificá-la, também está sujeito à infração. Muitos veículos têm engate. Tá? Se esse engate, de uma maneira ou de outra, impedir a visualização daquela placa, parcial ou totalmente, o cidadão ele tem que procurar o Departamento de Trânsito e requerer uma segunda placa. Essa segunda placa, ela vai ser afixada sempre do lado direito do veículo e tem que estar também devidamente lacrada. Então, o aconselhável é manter a placa devidamente lacrada, em condições de ser visualizada pelo agente de trânsito em qualquer circunstância. Então, tudo que se aplica também aos veículos, de forma geral, automóveis, se aplica também à motocicleta.